Dessa sessão, senador Rubem Figueiró, senhoras senadoras e senhores senadores. Hoje, senhor presidente Rubem, é um dia marcante na política brasileira. Nós tivemos a sanção da Lei Complementar 147, que atualiza o Simples Nacional e traz uma série de inovações muito importantes para os empreendedores do Brasil, em especial o empreendedor individual, a micro e a pequena empresa. Esse projeto de lei complementar, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal por 417 votos a 0 e foi aprovado por unanimidade aqui no Senado Federal por 56 votos a 0 no dia 16 de julho deste ano. Portanto, recentemente e hoje, nós tivemos a felicidade de ter a sanção dessa importante lei. Esta lei, ela simplifica ainda mais a criação de empresas, a baixa das empresas e a formalização dos novos negócios. Para que o ouvinte tenha uma ideia, hoje nós temos 9.027.000 micro e pequenas empresas e empreendedores individuais formalizados no Brasil. Para ter uma ideia, em 2006, quando nós aprovamos o Simples Nacional, o Brasil tinha apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Nesse curto espaço de tempo, de janeiro de 2007 até essa data, fomos para 9.027.000, com a aprovação do Simples Nacional por parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as suas atualizações. Volto a dizer, até ali, nós tínhamos 1.337.000 micro e pequenas empresas. Hoje, estamos com 9.027.000 micros e pequenas empresas. Com esse mecanismo, com a atualização que nós estamos fazendo com esta Lei 147, esta Lei Complementar 147. A previsão é que nós vamos ter mais 5 milhões de empresas se formalizando nos próximos 5 anos. A nossa meta é, todo ano, ter no mínimo 1 milhão de novas empresas formais no Brasil. E isso são empreendedores individuais, são os profissionais liberais, e o critério de acesso ao Simples passa a ser exclusivamente pelo faturamento da empresa. Aquelas barreiras que nós tínhamos, senador Rubem, que era algumas atividades de profissões liberais que não podiam vir para cá, ficam todas excluídas. E o único critério agora passa a ser exclusivamente o faturamento. As empresas do Simples Nacional tem hoje 62% de todos os empregos com carteira assinada no Brasil. Portanto, as empresas do lucro presumido e do lucro real, que são as grandes, têm 38% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Este público aqui, dos micros e pequenos, tem 62% do mercado nacional de trabalhadores com carteira assinada. Se nós voltarmos para a participação no PIB, lá em 2006, quando aprovamos o Simples Nacional, as micro e pequenas empresas tinham menos de 20% na participação do PIB brasileiro. Hoje, elas estão com 27%. E o nosso objetivo, esta lei, nós precisamos mantê-la viva para que as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, chegam a ter pelo menos 50% de todo o produto interno bruto brasileiro para consolidar a nova classe média brasileira e estruturar o mundo do empreendedorismo e descentralizar a riqueza em torno de todas as famílias brasileiras. Um país que tem o seu PIB concentrado em pouquíssimas empresas, ele tem um alto risco. Porque quando essa empresa deixa de funcionar por algum motivo ou migra para um outro país, naturalmente que o seu produto interno bruto, a sua riqueza, o seu mercado está fragilizado. Portanto, nós precisamos ter clareza
de que o que nós estamos construindo com o Simples é, acima de tudo, um sistema em que a riqueza nacional esteja melhor distribuída e, ao mesmo tempo, traga segurança para o nosso país, porque nós hoje, que já estamos acima de 60 anos de idade, senador Rubem, que temos juventude acumulada, temos que ter clareza que a nossa juventude, a nossa família, nossos netos não podem participar da insegurança em que nós vivemos num curto espaço de tempo último. E esta lei tem exatamente este caráter. E é por isso que, quando eu cheguei no Congresso Nacional, em fevereiro de 1995, já trazia no mandato o grande compromisso de ajudar as micro e pequenas empresas, e tive a oportunidade de vivenciar todo esse período de atualização de regulamentação e de construção desse grande entendimento que permitiu o Congresso Nacional aprovar por unanimidade, nesse mês de julho, na Câmara e no Senado, essa importante mudança que é a Lei do Simples. Nesse mecanismo aqui, senhor presidente, nós também estamos criando todo esse processo para que os profissionais liberais, como eu já disse, possam vir para cá. Se nós analisarmos o papel só dos advogados do Brasil, que é uma categoria importantíssima, que eu integro, sou advogado de profissão, além de bancário por atividade carteira assinada. Nós temos aqui uma informação de que nós temos algo em torno de 950 mil advogados atuando no Brasil, inscritos nas OABs regionais e, consequentemente, atuando no Brasil. E uma boa parte, por conta da rigidez, ainda não conseguiu se inscrever da OAB. E desse número de advogados, 95% deles não têm escritório. E não tem escritório porque, ao montar o seu CNPJ de prestação de serviço, ele teria muita dificuldade. Nós temos hoje algo em torno aí de um pouco mais de 20 mil escritórios formais e quase 1 milhão de profissionais que atuam no mercado nacional, inscritos na OAB ou sendo bacharéis em Direito. Esse público estava todo impedido de vir para o Simples, porque são profissionais liberais. Se nós formos para o mundo da engenharia, o engenheiro civil, o engenheiro agrônomo, as várias áreas da engenharia, temos algo em torno de 500 mil profissionais liberais. Se você vai para o mundo da medicina, o médico, o cirurgião dentista, o veterinário, o enfermeiro, esse mundo todo também hoje está fora do Simples Nacional. A partir de hoje, com a sanção da Lei 147, todo ele querendo pode vir para o Simples Nacional. De imediato, ele tem uma grande simplificação. O pagamento de 8 tributos, 6 federais, mais o ICMS estadual, se porventura ele tiver algum sistema de comercialização, e mais o ISS municipal, que obrigatoriamente ele tem que pagar por ser prestador de serviço, ele passa a pagar numa única guia, evitando aquele conjunto de documentos em que ele tem que recolher em datas diferentes. Portanto, isso simplifica muito a vida da sua empresa, a vida desse trabalhador, empreendedor, e, ao mesmo tempo, diminui o custo para que ele possa emitir as suas guias. Da mesma forma, ele também tem uma diminuição na carga tributária muito forte. Se ele integra o empreendedor individual, que hoje já são mais de 4 milhões já legalizado no Brasil, mais precisamente 4.254 mil empreendedores individuais. Em 2008, o Brasil tinha 0 de empreendedor individual. Este senador da República, que ontem foi ministro de Estado da Previdência Social, recebeu uma tarefa do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ajudasse na elaboração de uma legislação que permitisse aos informais empreendedores, que na época a previsão era de 11 milhões, levantados pelo nosso IBGE,
pudessem se formalizar, se legalizar e ter uma única contribuição para a União, a Previdência Social, para proteger ele próprio. Nós trabalhamos com o Congresso Nacional e, em dezembro de 2008, aprovamos a Lei Complementar 128, também por unanimidade, atualizando o Simples Nacional. Esse processo começou em 2009 e hoje temos 4.254.000 empreendedores individuais que pagam zero de imposto para o governo federal. Ele se formaliza, ele tem o seu CNPJ e não paga um centavo de imposto para a União. Ele paga R$1 por mês a título de ICMS, se ele for comerciante. Se ele for do setor de serviços, ele não paga esse R$1 e paga R$5 fixos por mês para se formalizar a título de ISS, que é o Imposto Municipal. Os cabeleireiros, as manicures, todo esse setor de serviço já está no Simples Nacional a partir do empreendedor individual. Agora, nós também estamos permitindo que o único critério de acesso para empreendedor individual, para micro e pequena empresa, no Simples Nacional é o faturamento. Não tem mais nenhuma barreira por conta do ramo de atividade. E esperamos chegar a pelo menos mais 5 milhões de empreendedores individuais na formalidade com os mecanismos que aqui estão sendo tomados. Quero também chamar a atenção de que o mecanismo que os governos estaduais criaram a partir do Simples Nacional, a chamada substituição tributária. O que é isso? É um instrumento que os governos estaduais criaram para burlar, para retirar das empresas do Simples Nacional o benefício no ICMS. E ali eles passaram a cobrar de 18% a 35% de ICMS a mais dos micro e pequenos para compensar a isenção e a guerra fiscal que fazem para com os grandes. Ou seja, no Brasil, boa parte dos grandes não pagam ICMS, que é a chamada guerra fiscal. E como ele precisa de fazer receitas, eles resolveram criar um mecanismo para burlar e cobrar do pequeno o ICMS que ele precisa. Esse sistema, o Congresso Nacional, por unanimidade, aprovou a sua redução. E só tem agora substituição tributária quando tiver em produtos nacionais. Se não tiver substituição tributária em produtos pelo Imposto Nacional aprovado neste Congresso, o governo estadual está proibido de fazer. Com isso, algo em torno de 80% das substituições tributárias praticadas pelos governos estaduais para as empresas que estão no Simples e que virão para o Simples, ele não pode fazer. Com isso, a contribuição do ICMS para o empreendedor individual, que eles cobravam em torno de 18%, vai ser R$1 por mês, porque é o que está na Lei Complementar 128, em que nós aprovamos no Congresso Nacional em 2008, atualizando o Simples Nacional. Para as demais empresas que pagavam para o Simples de 1,25 a 3,9, eles cobravam 18%. Não vão poder cobrar os 18%. Vão cobrar exclusivamente o que a lei do Simples, lá em 2006, determinou que é de acordo com o faturamento e um percentual, que vai de 1,25% a 3,9% do seu faturamento, e não 18%, como estava sendo feito. Por isso, esse é um outro passo importantíssimo nesta lei que nós aprovamos aqui, no dia 16 de julho, e que hoje a nossa presidenta Dilma sanciona e passa a vigorar. Nós também aprovamos a chamada simplificação na criação da empresa, na baixa da empresa e na sua modificação. Para criar uma empresa em 2012, aqui no Brasil, o Banco Mundial informa que é em torno de 117 dias e tem estatísticas que falam em 151 dias. Com o que nós aprovamos e a presidenta Dilma sancionou, o prazo vai ser de até 5 dias. O que era 151 dias ou 117 dias cai para 5 dias, com o chamado cadastro único
das empresas do Brasil. Essa legislação que nós estamos aprovando, ela alcança os 5.564 municípios, alcança as 26 Assembleias Legislativas, alcança a Câmara Distrital de Brasília. Agora é um cadastro único, portal único e o convênio primeiro, a unidade da federação primeira que implanta isso é o Distrito Federal. A Receita Federal desenvolveu todo esse sistema e as juntas comerciais estaduais estão se adequando e as secretarias de finanças dos municípios também. E vamos começar por Brasília. Este entra em vigor agora em setembro. Nós queremos que no início de outubro, em Brasília, para se criar uma empresa, o prazo máximo será de 5 dias. E eu sou um daqueles que acredito que precisamos trazer o mesmo padrão da Previdência Social, que a concessão de um benefício, quando não depende de perícia médica, é de até 30 minutos, porque a tecnologia é a mesma que nós implantamos na Previdência Social em 2009. Agora está vindo também para o mundo do empreendedorismo com esse mecanismo. E nós queremos chegar em março de 2015 com as 27 unidades da federação com esse sistema implantado. Ao mesmo tempo, o que nós estamos aqui fazendo é que a empresa pode dar baixa independentemente de ter dívida para com o fisco municipal, para com o fisco estadual e para com o fisco federal. Ele dá baixa na empresa e essa dívida continua em nome dos controladores. Ela não desaparece, ela continua existindo, só que sai da empresa que faliu ou que não tem condição de pagar e vai integralmente para o patrimônio dos controladores. E a empresa pode ser dado baixa. Se no Brasil abrir uma empresa era na casa de 150 dias, dar baixa da empresa era melhor pedir o atestado de óbito para os controladores, porque não conseguia dar baixa na empresa. Com o que a presidenta Dilma sanciona hoje, esta baixa será feita em até 5 dias também. O que isso implica? Nós vamos ter algo em torno de 1.300.000 empresas no Brasil, do lucro presumido, do lucro real e da micro e pequena empresa dando baixa, porque ela não existe mais e como ela não conseguia pagar as suas dívidas, o seu CNPJ estava lá ativo e todo ano essa empresa tem a obrigação de apresentar balanço, mesmo não estando funcionando. E uma série de certidões, uma burocracia sem precedente. E se ela não apresenta, ela tem multa em cima da dívida que já existe. Ou seja, o que já não conseguia pagar, torna impagável, porque todo ano era uma fonte de aumentar as multas, as certidões, os documentos e consequentemente, uma dívida impagável. Com esse sistema, deu baixa na empresa, a dívida tributária existente, ela continua existindo, só que vai para o controlador e deixa de ter a obrigação de apresentar balanço, certidões, documentos, esse conjunto de questões em que aqui nós estamos falando. Essa empresa também, ela cria a criação de obrigação acessória única e ampliação da unificação de recolhimento de tributos outros fora do Simples. O que é isso? O município, o Estado, criava um conjunto de obrigações outras para essas empresas, afora aqueles 8 impostos. Nós tínhamos juntas comerciais que, para você dar baixa na empresa, te pediam o pagamento de uma série de taxas. Para criar a empresa, uma série de outras taxas. Isso desaparece, porque o cadastro é único, é custeado pela União e o Estado e o município é obrigado a fazer adesão. Não é faculdade para o Estado e para o município. O que nós aprovamos aqui, senador Rubem, nós tornamos obrigatório a adesão do Estado e do município. Ele não pode dizer que não vai fazer. O que ele pode fazer é pedir ao governo federal apoio
para que possa implantar lá na ponta o que é necessário. Mas o programa, a condução, a sua unificação é integralmente feita pela União. Por isso, as obrigações acessórias desaparecem. Nós passamos a ter também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um outro mecanismo. Algumas tidas empresas associativas emitiam um boleto e mandava com a chancela dos bancos públicos e caía na mão do pequeno empreendedor, do empreendedor individual lá na ponta, e aí pedia-se o pagamento de anuidade associativa, anuidade sindical, um monte de coisa que inviabilizava o empreendedor individual. E ele, de boa fé, por ver ali a chancela de um banco público, terminava pagando, sendo enganado. Agora, os bancos públicos, com essa lei que nós aprovamos, é proibido de emitir qualquer carnê, qualquer cupom, qualquer cobrança de entidades para aquelas que integram o Simples Nacional. O cadastro é único, qualquer cidadão tem acesso a ele e poderão até cobrar, mas não poderão mais utilizar a rede de bancos públicos, porque para o cidadão comum aquilo é o governo federal. Por isso, estamos proibindo. Nós estamos também, senhor presidente, proibindo a multa em que os fiscais municipais, estaduais e federal faz à empresa na primeira visita. Para nós, o fiscal, ele deve ser um orientador. E na primeira visita, retirando os casos de dolo e de fraude, ele orienta e não pode multar. Se ele multar, essa multa é nula de pleno direito. Está na lei que nós aprovamos. Na segunda vez em que ele vai, aí sim ele pode multar. Mas na primeira visita, ela é orientadora, não tem caráter punitivo. E é por isso que, como nós não conseguimos, através das tratativas nos municípios, nos governos estaduais, tornar isso realidade, resolvemos incluir nesta Lei Complementar 147, para diminuir a quantidade de multas outras, em que o empreendedor, muitas vezes, nem sabe se era obrigatório a fazer. E aí chegava o fiscal, sem qualquer orientação, lavrava a multa e nem analisava a capacidade de pagamento que ele tinha. Algumas delas, pouco importa o tamanho da empresa, se é pequena, se é média ou se é grande. Nós estamos impedindo isso, que é exatamente o sistema orientador. Nós também, senhor presidente, estamos proibindo que tenha aumento nos custos na formalização do MEI. O senhor sabe que tem uma série de governos municipais, estaduais e o próprio governo federal, em que, em algumas situações, cria uma série de custos a mais porque o empreendedor individual se formalizou. A primeira delas é o IPTU. O IPTU, inicialmente, é residencial. O empreendedor individual abre o seu negócio na sua própria casa. Um cabeleireiro, por exemplo, uma manicure, uma série de outras atividades. E aí a prefeitura enquadra aquele IPTU que era municipal como IPTU comercial. O senhor conhece muito bem essas reclamações. E muitas vezes o IPTU multiplica por 3 e ele não tem como pagar. Nós, senhor presidente, que aprovamos aqui a Lei Complementar 147, por unanimidade, estamos proibindo o município de praticar essa forma de impedir a viabilização dos pequenos negócios. A partir de agora, ele se formaliza e o seu IPTU continua residencial. Antes, nós precisaríamos de 5.654 municípios. E é que terminamos de aprovar uma nova lei permitindo ampliar essa quantidade de municípios. Mas seriam 5.654 leis municipais para que isso tornasse realidade. Agora não. Com essa única votação, com essa Lei Complementar 147, essa prática deixa de existir. Nós também, senhor presidente, temos as compras governamentais.
desde 2006, com a criação do Simples Nacional, nós criamos uma regra de que a micro e a pequena empresa, o empreendedor individual, ao participar de uma licitação, essa licitação é eletrônica, exclusivamente eletrônica. E se o preço da venda que ele está fazendo ao governo municipal, ao governo estadual ou ao governo federal for até 10% maior que ele ofereceu, a ele é assegurado o direito de apresentar uma outra proposta igual a que ficou abaixo da dele num prazo de até 48 horas, para que ele tenha sempre a preferência na venda para o poder público. Só a União, em 2013, comprou mais de 16 bilhões de reais das empresas que estão no Simples Nacional. Aqui nós estamos ampliando este benefício. Acesso ao crédito é também uma outra grande dificuldade. Nós já tínhamos aprovado aqui, em 2011, um sistema de crédito diferenciado. Aqui estamos também ampliando esse mecanismo. Portanto, senhor presidente, essa decisão tomada pelo Congresso Nacional, em que 56 senadores, no dia 16 de julho, e 417 deputados, também no mês de julho, aprovaram, na verdade, cumprindo o artigo 179 da Constituição Federal, que diz que a micro e a pequena empresa precisa de um tratamento diferenciado para que ela possa crescer. Volto a dizer, nosso objetivo é fazer com que esse setor da economia chegue, no mínimo, a 50% do produto interno bruto.